Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001 no endereço gptotal.com.br, há muito tempo também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você está no nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites das segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Pauta de hoje, Grande Prêmio de Singapura, temporada 2024 da Fórmula 1, vitória de Lando Norris fazendo o que dele se espera. O problema é, Max Verstappen também fez o que dele se espera. E para a gente poder tratar de todos os detalhes dessa corrida, tenho mais uma vez aqui a companhia do meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais vou proferir neste canal, nesta vida. Boa noite, João. Já dei essa palhinha, né, de começo de conversa. Lando Norris fez o papel dele, mas o Max Verstappen também. Como que a gente fica nessa questão do campeonato? Lembrando que na semana passada a gente falou sobre o Grande Prêmio, um interessante Grande Prêmio do Azerbaijão, em que a gente colocava toda a responsabilidade da história deste final de campeonato. A gente se encaminha para a reta final da temporada de 2024, justamente nos ombros de Lando Norris. O que você pode falar sobre essa etapa de Singapura, em que ele sim fez o seu papel, mas que isso ainda está muito longe de significar qualquer coisa positiva para ele em termos de final de campeonato? Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Boa noite quem nos assiste, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do que você esteja nos vendo. O Max Verstappen vai executar uma estratégia muito parecida dos treinadores italianos de futebol na década de 80, 90, que é a famosa marcação homem a homem. Ele vai marcar agora o Lando. Ele claramente hoje tem um carro inferior, não é mais segredo nenhum que a McLaren é um carro superior à Red Bull, mas o que o Max... ele percebeu isso para esse grande prêmio. Nos primeiros treinos livres, parecia que a Red Bull podia até ficar fora do Q3, como aconteceu ano passado. Mas o Max Verstappen botou o carro nas costas, botou o carro na primeira fila e fez como você falou. O Lando deu uma resposta, sim. Ele precisava de uma vitória, ganhou a corrida de forma dominante, apesar de que bem longe de ser uma corrida perfeita do Lando. Ele desconcertou 3 vezes, saiu da pista uma vez de forma absolutamente perigosa. E o que é assustadora. Não, A cara do Max Verstappen no pós-pódio, ele falou assim, eu fiquei por isso aqui de ganhar a prova e acabar com o campeonato de vez. Exatamente. Como diria o poeta cearense Falcão, o Zé que Bossa não fez nas calças porque as fezes não estavam prontas, porque aquela cena ali era para, poxa, ali era acabar o campeonato, você falou tudo. Mas o Lando deu a resposta, né? Ele venceu a corrida, mas o Max foi segundo colocado e como o Zandvoort, ele chegou em segundo colocado, ele não encheu o saco de ninguém, também ninguém encheu o saco do Max, e por todo o contexto, né? A gente vai falar um pouquinho da famosa melhor volta do Daniel Ricciardo, que foi uma homenagem, não foi, mas ele pode até decidir o campeonato, né? Porque agora o campeonato, lógico, na situação hipotética do Lando vencer todas as corridas, esse pontinho vai fazer falta lá na frente, que o Daniel Ricciardo tirou do Lando Norris. E se o Lando vencer e o Max chegar de segundo, nessa situação hipotética, muito difícil isso acontecer. Incluindo as sprints. Não, isso é virtualmente impossível de acontecer, principalmente porque a gente tem um Oscar Piastri na equação, a gente tem um Leclerc na equação, enfim, a gente tem aí outros players que fazem com que esse tipo de situação seja virtualmente impossível. Mas, de qualquer forma, para uma marcação homem a homem, que é o que você acabou de falar, né? Você coloca ali o Gentili para marcar o teu principal, então o Zico ali, né? Maradona. E o Gentili é assim, até um irônico nome daquele, porque de gentil ele não era nada em campo, né? Mas sim, a questão é que o Max Verstappen, numa situação dessa, está liberado para fazer essa marcação homem a homem, né?
E aí pode se perguntar, mas como na pista se faz uma marcação homem a homem? É na questão da tática dos pits, né? Basta você ficar chegando à frente do teu adversário, independente do que acontecer, para que você vá levando o campeonato. E claro, você faz uma leitura dos momentos em que você não precisa fazer marcação individual, você faz marcação por zona, ou seja, teu ritmo de prova, de repente, faz com que você possa fazer um undercut, você possa surpreender taticamente o teu rival, um pitch a mais, um pitch a menos. A gente já viu o poder de um pitch a menos lá em Monza, o que a Ferrari fez, que foi uma coisa incrível. Spa também. Spa também, com a vitória da Mercedes. Sim, o George Russell acabou, classificado, tendo a mas consequência. Então, a consequência que foi, mas foi a melhor pilotagem do George Russell na carreira dele. Ele teve esse azar de não de pegar aí uma não baixa. Catar borracha. Então, não catou borracha. Então, não teve teve catar borracha na volta de desaceleração. Tudo isso aí é colocado na conta, mas de qualquer forma, a Fórmula 1 atual mostra que é possível, existem janelas específicas em que você consegue ainda brincar um pouco mais com as táticas possíveis de pneus. Uma parada a mais, uma parada a menos, principalmente a questão de uma parada a menos, porque os carros, isso tudo mostra, eles estão cada vez mais eficientes no decaimento da borracha dos pneus. Foi muito se falado sobre o stint que o Charles Leclerc fez em Monza, e agora foi mostrado também o lap time do Max Verstappen a partir do momento que ele também colocou o seu último jogo de pneus e se manteve de uma forma inabalável na segunda posição, em que as voltas dele também eram assim, em cima do cravar do relógio. Ele fez um stint em que os seus tempos de volta variaram muito pouco, ia de 1,35 alto, que foi a melhor volta dele, para 1,37,1 quando ele eventualmente pegou algum tráfego, e que isso, claro, afeta o tempo de volta. A negociação tua com o retardatário, por mais que hoje tenha a proliferação de bandeira azul, a bandeira azul eletrônica, né, o azulzinho piscando em determinados pontos da pista, atrapalha de qualquer forma, né? Mas quando você pega todo o chart do Verstappen e dá uma olhada naquilo, fala assim, olha, é muito sólido, ele realmente não tinha como ser ameaçado de sua segunda colocação, como não foi. Até porque a gente não teve safety car, né, João? E na primeira edição, desde a primeira edição do Grande Prêmio de Singapura, em Marina Bay, 2008 para cá, sempre tinha um safety car. Listo ou não, sempre tinha. Mas. Proposital, espontâneo. A gente sempre tinha um Nicolas Latifi para provocar um pouco de emoção, né? Mas de qualquer forma. Logan Sargent também. Mas pela primeira vez, e as equipes já fazem estratégia contando com o safety car, mas não teve safety car, né? Foi incrível essa corrida limpa, poucos abandonos, e nem o safety car, foi bem interessante, né? E isso mexeu assim na estratégia das equipes. O Lando Norris também não teve que reclamar, né? Que se ele não, tirando às vezes que ele deu uma raspadinha no muro aqui, freou demais acolá, ele meteu 20 segundos no Max Verstappen ainda. Podia ter sido mais. E a distância chegou até mais, ele administrou as últimas voltas. Não, o Lando, voltando ao que a gente vinha falando, o Lando, ele deu a resposta dele esperada. Ele foi lá em Singapura e dominou a corrida, tirou pontos do Max Verstappen. O problema é que o Max estava em segundo, que ele não tirou. Talvez a gente esperasse que ele tirasse 10, 15 pontos, tirou apenas 7, né, que é a diferença entre o primeiro e o segundo lugar. Então, a vida do Lando está se complicando, né, muito pelas pisadas de bola que a McLaren deu. Né? Quando a gente olhar para o final do campeonato, a gente pode lembrar da Hungria, Monza, todas essas corridas que a McLaren, papai arrus, né? Pelo amor de Deus, ainda bem que não tem mais, mas, poxa vida, houve também pisar de bola do próprio Lando, como foi no Corrida de Baku, que tudo bem, aquela bandeira amarela foi pontual, não foi culpa do Lando Norris. Não pode dar bobeira em qualify, ponto final. Você tem que estar com o tempo garantido para a próxima Q.
Acabou. Se você Aí está ele pensando em campeonato, você não vai deixar para uma última volta ali, você não vai dar ah, esse tipo de bobeira. Podia ser uma bandeira amarela, podia ser alguém fincando o carro no muro, podia ser qualquer ah, coisa, atravessa uma girafa no meio da pista, passa um ah, helicóptero, cai um drone, cai um meteoro, qualquer coisa pode provocar uma bandeira amarela ali e arruinar o teu lap time único que sobrou para você passar para a próxima Q. ah. Então, realmente, Aí não dá aquilo para dar ali, essas bobeiras. com certeza. Então, e teve pilotagem. E agora a gente tem que falar uma coisa também, né? Que dentre as pisadas de bola do nosso querido Lando Norris estavam as suas largadas, né, nada Hesitantes, boas, digamos assim. Então. e finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, o nosso querido Lando Norris largou bem, manteve a primeira posição, não foi acossado na primeira curva, passou incólume a primeira posição, tá? O pessoal teve até um meme, né, que era o Max Verstappen e o Lewis Hamilton imaginando, amanhã eu vou largar atrás do Lando Norris, né, dormir tranquilo, e o Lando Norris assustado, né, meu Deus, eu vou largar com o Max do meu lado e o Hamilton atrás de mim. Mas foi Eu vou largar tranquilo, na pole, ai meu eu vou Deus. largar, o dia eu vi do azar. Mas no final o Lando deu uma boa resposta, sim. Só que o problema é que Mas veja que talvez, coisa, João. O talvez se Lando a ainda resposta tenha demorado. não. Então, veja, esse é um Lando que a gente esperaria logo após a primeira vitória de Miami. Olha quanto tempo atrás isso. Miami foi em maio. Deve Não, ter sido em não, maio. Zando foi também, ele fez uma corrida parecida com essa, só que Não, é Zando que para Miami demorou muita coisa também, foi o que, uns 2, 3 meses? a Ele fez várias maturação, então, corridas. a maturação do Norris foi muito demorada e mais. Ele venceu, ok, venceu com todas as voltas, ficou por um pouquinho só de marcar a melhor volta, a gente já vai chegar na questão do Daniel Ricciardo, mas veja, ele correndo sob pressão, ele errou, teve a questão ali daquela freada à tarde que ele passou por um pentelésimo da barreira de pneus, então ele ainda sente essa pressão de estar na situação que está, que é uma situação em que ele nunca teve na carreira, que é de disputar vitórias, disputar o campeonato mundial. E aí fica a pergunta que o nosso chefe Eduardo Corrêa, aliás, o que o senhor está fazendo que o senhor ainda não veio para o nosso canal, chefe Eduardo Corrêa, estou fazendo aqui É, um apelo público para a sua presença neste canal. Ele por favor. perguntou e faz uma pergunta absolutamente lícita. Será que o Norris não está muito verde para disputar um título mundial? E as, todos os indícios apontam que ele está em um estágio de maturação, mas você consegue enxergar uma fruta ali que ainda está meio verdinha, não está ainda pronta para ser colhida no pé. É, Apesar dele ter largado bem, que é o que, vamos lá, né? Seria obrigação de quem está largando na pole position largar bem, não hesitar, não perder terreno, ou então numa primeira volta não dar uma bobeada, como ele deu lá na Itália, mas dele não cometer esse tipo de erro durante a prova, durante um stint rápido, até porque ele já estava com o melhor carro, de ter passado ali a meio cabelo do muro e de ter provocado uma reação impagável lá do Max Verstappen assistindo o VT, os melhores momentos ali, falei assim, nossa, eu passei por isso aí de encerrar o campeonato contra você, né? é. Então, Nota. é a questão de que, para mim, então, o Norris venceu, mas ainda não me convenceu. Essa é um nível de maturidade que ele tinha que estar lá depois de Miami, conquistei minha primeira vitória, legal. Vamos para os próximos passos, vamos mergulhar de cabeça nesse campeonato. Ok, teve atrapalhar de McLaren, papaya rules, paspalha rules e tudo mais. Mas a questão é que, apesar de ter sido uma vitória, não foi uma vitória sólida, ainda foi uma vitória com o sentimento de pressão, de erros que poderiam ter colocado tudo a perder. Ele não enfiou o carro no muro, mas isso foi por muito pouco. Então, para mim, sim, é uma vitória, mas não é uma vitória sólida. É uma questão de que a McLaren continua hesitante em vários fatores, e um deles é essa questão do amadurecimento do Lando Norris. Não é uma crítica ao Lando, é uma constatação. Ele não parece realmente estar maduro o suficiente, não criou casca o suficiente
para uma disputa de título mundial, ainda mais com uma reação dessa do Max Verstappen, que tirou mais do que supostamente o carro deveria entregar, né? A Red Bull conseguindo identificar os seus problemas, e é uma questão muito interessante, porque a Fórmula 1 atual, ela tem um componente que jamais foi visto em sua história, que é o seguinte: antigamente você perdia terreno para um time rival quando o time rival apresentava pacotes de atualização e você não tinha grana para atualizar o teu equipamento. Então você, de repente, começava... Brown GP é um caso clássico, né? Você começava com um carro bem nascido ali no começo do campeonato. A Haas fez uns campeonatos assim. O carro começava bem, aí você não tinha grana para desenvolver mais suspensão, aerodinâmica, motor, seja lá o que fosse, e você ia perdendo terreno. Aquele carro que chegava em determinada posição, começou a chegar 3 posições atrás, depois 6, e depois em posição nenhuma você não conseguia nem pontuar. Já na Fórmula 1 atual, qual que é o problema? Hoje a gente está sob a égide do teto de gastos, então, supostamente, todas as equipes têm uma forma de ficar atualizando seus carros durante a temporada. Mas o que acontece? O principal temor hoje é de você encaminhar o teu carro para uma evolução que faça com que ele vá para o caminho errado, em que você vá para um beco sem saída de evolução, e enquanto isso, teus rivais conseguem promover esse crescimento, essa evolução, esse upgrade, com seus pacotes de atualização, de maneira muito mais linear, num crescimento, digamos assim, orgânico. Eu sei que o termo não é esse, mas estou tentando ser didático. Vou dar um exemplo para você. 2022, a Ferrari começa super bem, e aí os pacotes de atualização delas fazem com que o carro vire um devorador de pneus. E por muito tempo a Ferrari teve que tratar desse fantasma até apresentar um carro que evoluísse melhor, passou um 2023 com muitas dificuldades, e agora tem um 2024 que tem um carro ótimo no manejo de pneus. Tanto que proporcionou ao Charles Leclerc a vitória de Mônaco, quando todo mundo já parou ali no safety car no comecinho, levou o carro até o fim com um pneu só. Se fosse um carro devorador de pneus, ele não conseguiria isso, e fez um pit a menos em Monza, e também conquistou a vitória em cima disso. Então, hoje, a característica da Ferrari é de ter, sim, um ótimo manejamento de pneus. Não gasta pneus, não é um devorador de pneus como foi no passado. E isso aconteceu de maneira muito nítida com a própria Red Bull. Não a questão do seu manejo de pneus, até porque sempre foi um carro muito bom nisso, nunca teve um desgaste acentuado, mas que foi um carro que, através das evoluções, e a Red Bull percebeu onde foi esse ponto de convergência, esse ponto de dificuldade, foi a partir de um assoalho que eles criaram na Espanha em 2023, que levou o carro para um desenvolvimento em que ele ficou cada vez mais extremo a variações e oscilações de altura. Não é o porpoising, aquela quicada que a gente viu principalmente em 2022, em que os carros na reta ficavam subindo e descendo. Não, é a questão de entrada e saída de downforce, o carro ficar mais instável, passar menos confiança ao piloto, a ponto do Sérgio Pérez já tocar o alarme e falar assim, opa, o carro está esquisito, o carro já não está mais na minha mão, eu não estou conseguindo performar nesse carro, enquanto o Max Verstappen, com todo o talento que ele teve, ele conseguiu se adaptar às dificuldades do carro, um carro muito manhoso, e ele conseguiu continuar um campeonato 2023 avassalador, um começo de campeonato 2024 também com muita performance, muitos pontos, vitórias, enfim, até o momento em que aquilo chegou num teto, E para quem acompanha a gente aqui no GP Total, canal YouTube, vejam lá gptotal.com.br, vou até pegar direitinho aqui a coluna do meu querido amigo Márcio Madeira da Cunha, que falou justamente sobre essa questão de que as lições, aqui ó, a coluna que está agora na nossa home, gptotal.com.br, é a coluna Lições de Pista e de Vida. O Márcio Madeira fala justamente sobre isso, e que o talento do Verstappen acabou mascarando essa posição muito extrema do carro da Red Bull, em que a gente só enxergava o Sérgio Pérez ali que não conseguia performar, enquanto o Max Verstappen faz, nossa, o Sérgio Pérez então desaprendeu, é um péssimo piloto. Não, era um carro cada vez mais extremo,
que passou a ser mascarado pelas performances, pela capacidade adaptativa no Max Verstappen, e isso chegou num teto, um determinado teto durante 2024, em que a Red Bull eventualmente foi ultrapassada pela Mercedes em alguns momentos, pela Ferrari em alguns momentos e pela McLaren em muitos momentos. Tanto que hoje a gente tem a McLaren como a melhor equipe do ano, a equipe que está na primeira colocação no campeonato de construtores. E a partir disso, a Red Bull está fazendo um retrofit, como se fosse no nosso computador, em que a gente faz alguma instalação errada, acontece alguma coisa, você faz um ponto de restauro, você vê a filosofia utilizada até aquela data, então eles estão tentando, sem o Adrian Newey, sem o druida, nosso druida favorito, fazer um trabalho aí de retrofit, entender melhor o comportamento do carro e fazer com que o Max consiga ter chance de defender o título dele. Coisa que nesse meio de campeonato estava duro. A Red Bull, em determinados momentos, era a quarta força. Estava atrás da Mercedes, estava atrás da Ferrari, estava atrás da McLaren. Então, isso é também um fator muito importante. A Red Bull dar também uma resposta em termos de performance. Ela estreou um assoalho às pressas para Singapura, aparentemente um assoalho que funcionou muito bem, a ponto do Verstappen andar muito mais do que se supunha. Afinal de contas, se a gente pegar o histórico 2023, foi a corrida que a Red Bull perdeu. A Red Bull só perdeu Singapura em 2023, justamente porque não teve performance. Era um carro que, diante das ruas de Marina Bay, não estava tendo um bom comportamento. E a gente teve uma Red Bull que foi muito melhor em 2024. Mesmo com todo esse encaminhamento ao extremo que o carro recebeu, com os assoalhos que foram sendo desenvolvidos, a própria aerodinâmica em volta, que também faz parte de todo um conjunto. O fundo do carro hoje é muito importante, até porque ele é enorme. Existe uma foto, até seria legal ter pescado aqui, assim, dois mecânicos levando um assoalho de um lado para o outro, assim, o mecânico, né, o assoalho virado assim, ele tombado para a lateral assim. Gente, é enorme, parece uma mesa de bilhar. O assoalho é muito grande, porque os carros são muito grandes. Então, é uma peça que é muito fundamental hoje para o balanço aerodinâmico do carro, para a geração de downforce, é o assoalho do carro. E ele é muito trabalhado, e a Red Bull acabou fazendo o que eu disse. Encaminhou o desenvolvimento desse assoalho, o desenvolvimento do seu carro, para um caminho que fazia com que aquele modelo que era super vencedor, foi vencedor em 22, massacre em 23, no fim das contas ele tivesse um problema crônico que lá em 23 já tinha nascido e que bateu num teto em 24 a ponto de outras equipes terem ultrapassado, mas ainda a McLaren, que hoje é o primeiro lugar em construtores. Desculpa estar falando, eu tagarelei demais aqui, João, mas é uma explicação que tinha que ser dada, é uma explicação que tinha que ser dada, que são fatores que estão na equação deste final de campeonato, em que sim, na semana passada a gente colocou no ombro do Norris a responsabilidade por escrever esse capítulo final, esse trecho final do campeonato, mas a Red Bull também tem a sua responsabilidade de dar ao Max Verstappen armas mínimas para que ele consiga se defender de um campeonato que no comecinho da temporada era dele. Então a gente tem, assim, são vários fatores que a gente tem que colocar na equação desta reta final do campeonato, essa temporada 2024 que está sendo muito diferente da 2023, a gente não contratou, está fora do script essa temporada, pelo que a gente tinha visto de 2023 e no próprio começo desse ano de 2024. Hoje a gente percebe a fraqueza da Red Bull, a gente percebe que a McLaren está aprendendo ainda a ganhar, aprendendo a ganhar pontos, aprendendo estratégia, a gente tem uma Ferrari tentando se recuperar, uma Mercedes idem, então a gente tem esse campeonato que está bem mais embolado e em que a gente tem mais uma corrida sem vitória de Verstappen, mas o Verstappen reagindo e mostrando, faz assim, epa, eu também estou fazendo a minha parte para defender esse meu título
Eu sou o primeiro lugar no campeonato, mas eu estou aqui para conquistar o máximo de pontos possíveis, pódios, melhor volta de alguma forma, via Daniel Ricciardo, seja lá o que for. A Red Bull está simplificando, né? A coluna do Márcio, como sempre, muito bem escrita. Lembra muito indo um pouquinho para a MotoGP do Mark Marques com a Honda, né? A Honda desenvolveu a moto Sim. toda em torno do talento do Mark Marques. Aí quando ela perdeu o Mark Marques, foi lá aquele acidente em Jerez, e depois toda a recuperação difícil, complicada. 2020, depois daquilo ali, a Honda nunca mais fez uma moto boa. A Honda hoje é a última colocada no Mundial de Construtores da MotoGP. E o próprio Marco Marques desistiu da Honda hoje, foi para a Ducati da Gresini, agora 25 vai para a Ducati oficial. E passa muito por isso, né? Então a Red Bull está tentando simplificar o carro, né? E agora Adrian Newey pode fazer falta nessa equação toda. Ele que projetou o carro, talvez não com ele botando a mão na massa, mas estava supervisionando tudo, que muito se fala que o Adrian já não estava no dia a dia da Red Bull há algum tempo, né? Estava em outros projetos, mas vai fazer falta sim. E quanto à pergunta do Edu, o Lucas, né, sobre o Lando Norris, eu me lembrei aqui de uma frase, de uma história bem conhecida, do título de 80, entre Alan Jones e Nelson Piquet, quando o Patrick Head falava que quando ele viu o Nelson Piquet, né, na sua segunda temporada completa, e o Alan Jones, aquele australiano grandão, truculento, né, e disse, olha, esse aqui vai dar o Jones, parece um homem quanto uma criança, mesmo Piquet com seus 28 anos. Então lembra muito o Verstappen com o Lando Norris. A diferença de idade deles é pequena, mas a diferença de experiência, de casca, é muito grande ainda. Então, para mim, o Verstappen está numa luta mais mano a mano, e talvez chegue a isso, nessa marcação cerrada que o Verstappen vai exercer sobre o Lando Norris. O Max vai ter uma diferença de experiência muito, muito grande. E acho que, enquanto você falava, eu vinha pensando também, Lucas, o seguinte: quando o Lando Norris venceu em Miami, aquela corrida, se a gente lembrar o vídeo, e todo aquele contexto, dava a sensação que ele foi mais uma vitória mais pontual do que algo que estava, não, vai virar, agora a McLaren vai superar a Red Bull. Fato. Também tem isso. Então, quando o Lando venceu, legal, vencer a minha primeira corrida, vamos ver o que vai acontecer. Só que foi passando o tempo, e em Barcelona o Max já venceu na base do talento, né? Aí foi para, eu não lembro quais são, a sequência foi em Mônaco, que o Max foi muito mais, chegou em sexto, naquela corrida foi muito ruim, né, em Mônaco, foi aquela corrida praticamente teve a classe da primeira volta, e não teve mais corrida, todo mundo andando devagarzinho para levar o pneu até o final, e ponto e basta. E de repente o Lando, ele tinha o melhor carro, mas ele estava, eu vou brigar pelo título, e a McLaren, a gente vai brigar pelo título, então ficou aquela pasmaceira, tanto do Lando como da McLaren, que de repente a gente está brigando pelo título, só que o tempo foi passando, e hoje faltam 7 corridas, são 10 largadas, né, que vão ser 7 corridas e 3 sprints, mas o Max ainda mantém 52 pontos de vantagem no Mundial de Pilotos, então são 2 corridas, na verdade não são 7, são 5 corridas que o Lando tem que virar. Agora, o grande problema dessa marcação homem a homem se o Max vacilar, o Lando, teoricamente tem as ferramentas bem melhores do que o do Max para fazer uma virada que, como até o Salô falou aqui com uma participação dele, seria uma virada histórica. Seria uma virada absolutamente histórica se o Lando conseguir vencer esse campeonato sobre o Max Verstappen. Mas, como você falou, através da Red Bull ter chegado à conclusão que seria melhor simplificar do que levar ao limite, para dar ao Max Verstappen as ferramentas mínimas, que você falou, Lucas, muito bem, mínimas para tentar pelo menos chegar em segundo. O Lando chegou em primeiro, o Max chegou em segundo. De repente o Lando chega em segundo, eu terceiro. O Max tá por ali. O que não podia estar acontecendo, como vi até Baku, que era o Max, a McLaren ganha,
E o Max chega em quinto, quase um minuto atrás. Isso que não estava. Se voltar a ficar como, sei lá, como estava ali no meio da temporada, que o Max ainda chegava em segundo, tinha um carro competitivo, brigava com o Lando, como foi na Áustria, como foi na Inglaterra, o Max vai ter uma grande chance de ser campeão. Mas ele está numa situação também que ele não pode errar. O Lando não pode errar, mas o Max também não pode errar. E quando a gente coloca na balança quem é o mais experiente, que é o mais cascudo, o Max tem muito mais vantagem. Sim. Não, questão de casca, o Max ele tem essa questão de casca. Foi interessante você falar a respeito de 1980, porque a partir do momento que o Niki Lauda, ele abandona a Brabham lá no finzinho de 79, e a Brabham aposta as fichas no Piquet, assim como o Colin Chapman fez com o Emerson a partir do momento que o Jochen Rindt morreu. Nesse ponto, as duas trajetórias são muito parecidas, né? Do Emerson Fittipaldi e do Piquet, deles virarem primeiros pilotos. Você tem um amadurecimento dramático do Nelson Piquet nessa temporada de 80, para que ele já ficasse pronto para o título de 81, em que ele enfrenta um Carlos Reutemann, que foi o melhor piloto da primeira metade. Ele enfrenta um Alan Prost, já também muito amadurecido, que foi o melhor piloto da segunda metade da temporada. Tá? Enfrentar o próprio Alan Jones, que ficou matematicamente sem chance de título mundial ao fim da temporada. Não conseguiu defender o seu título. Uma solidez no Jacques Laffite, que conseguiu, com a Ligier, com vitórias e pontos importantes, e chegar, levar-se matematicamente até o final, combater a genialidade do Gilles Villeneuve, que conseguiu 2 vitórias incríveis em 81. John Watson também, que venceu corrida, foi um piloto muito forte no meio daquela temporada. Então, contra todos esses pilotos, o Piquet venceu a temporada 81, Agora, sendo com consistência, com solidez, com o trabalho árduo junto ao Gordon Murray para desenvolver aquele carro, a questão da suspensão hidropneumática, que driblava de uma forma muito inteligente o regulamento dos 6 centímetros que o carro tinha que ficar em relação ao solo, entre outros upgrades que foram feitos na temporada de 81. Veja, ele conseguiu suportar a pressão dos rivais, a questão de trabalhar contra uma Williams que era a favorita, contra uma Renault que era ascendente com o Prost, contra os lobbies eternos da Ferrari, contra tudo isso aí, e ser o campeão de 81, foi uma temporada incrível do Nelson. Agora, Lucas. Agora, você pega um Lando Norris nesse mundo completamente diferente de 2024, em que ele ainda está amadurecendo, e do lado dele tem um australiano que está amadurecendo rápido pra caramba. Aí é o ponto que eu ia falar agora. A grande diferença era que o Piquet em 80, ele não tinha, o companheiro de equipe era o Hector Rebaque, então ele não tinha aquela ainda era o Zunino, o Rebaque só foi em 81. Era em 81, isso. É o Ricardo Zunino. Então, o Lando Norris corre o risco de ele amadurecer e cair de maduro. Que tem um cara maturando muito mais rápido do lado dele. Então, essa temporada pode ser a grande chance de título do Lando Norris. E depois vai ser muito complicado, porque o Oscar Piastri vai vir muito forte em 2025. Se mantiver esse embalo, McLaren, a gente está assim, prospectando uma temporada 2025 muito interessante, com 4 equipes muito fortes. Né? Se realmente vier, tomara que vença, 2025 seja um ano bem equilibrado entre essas 4 equipes, de repente, sei lá, de repente parecendo um Aston Martin com a Denil, não sei. Porque veja, a diferença do Piastri para o Norris é menor que a diferença do Norris para o Verstappen. Por isso. Está em 4º no campeonato. O Leclerc está em 3º. Até para repassar aqui. Acho que vale a pena, Jorge, repassar aqui o Campeonato de Pilotos. O Verstappen em primeiro lugar, 331 pontos. O Norris, 279 pontos na segunda colocação, 245 pontos para o Leclerc na terceira posição, 237 para o Piastri na 4ª colocação. Piastri que está muito próximo de passar o Leclerc para a terceira colocação. A lembrar que no campeonato de construtores, a gente tem uma McLaren que já disparou, 516 pontos contra 475 da Red Bull,
e 441 da Ferrari, que só não conseguiu pontuar mais por causa daquela presepada lá do Carlos Sainz com o Sérgio Pérez lá no Azerbaijão, e fez com que a Ferrari perdesse pontos certos ali. O Sainz nem terminou a prova, o Pérez também não. Pontos também para a Red Bull. Agora, já que a gente está falando de Ferrari, Lucas, basta dizer que a Ferrari também deu uma pisadinha de bola bem feia em Singapura, porque se a gente olhar nos treinos livres, tudo levava a crer que seria uma luta ali McLaren e Ferrari. Aí, de repente, a Ferrari desandou. Não, a Ferrari foi péssima. Então, foi um fracasso retumbante na Q3. Largaram na quinta fila, os dois pilotos, o Sainz bateu, o Leclerc, ele fez uma volta ruim, e além de ter sido ruim, ainda foi deletada por nosso famigerado track limits, né? Que a FIA concebe a track limits no circuito de rua, bem interessante. É que o limite os limites seriam um Haja paciência. Haja paciência com isso. E o Leclerc foi. E o Leclerc foi uma corrida interessante. Ele chegou em quinto, em quarto. Chegou em quarto, chegou colado. Quinto que o Russell chegou na frente. No Russell. Ele chegou colado no Russell. Colado. Quer dizer, e até o Frederico Vasseur falou, você olhar o lap time, a gente está falando do lap chart do Verstappen, você olhar do Leclerc, foi muito parecido com o do Lando Norris na metade final, quando ele colocou os pneus duros, né? Ele estendeu a parada dele. Como você falou bem, com o trauma de 2022, a Ferrari hoje tem os melhores carros em termos de desgaste de pneus, e o Leclerc foi um dos últimos a parar, manteve um ritmo decente e só não ultrapassou as duas Mercedes porque o Russell tornou o seu para-choque mais largo do que o normal. O Hamilton fez outra corrida também bem medíocre, né? Sexto colocado, mas só reclamando. A Mercedes também inventou uma estratégia de pneu macio que não fez nem o mínimo sentido na largada. O Hamilton até largou bem, ele largou melhor do que o Verstappen. Só que na primeira curva, eu acho que o Hamilton respeitou a situação do campeonato, não vou meter nisso, tirou o pé, ficou em terceiro e acabou a coisa dele. A tática da Mercedes foi totalmente ruim, atrapalhou o Russell, que vinha atrás com o pneu médio em ritmo melhor. Mas tudo, mesmo com o Pérez realmente sendo um piloto que, também outro que teve uma classificação ruim, ficou no Q2, mesmo o Pérez não sendo menos um, né? Não contribuindo muito para a Red Bull, quem contribuiu mais para a Red Bull foi até o Daniel Ricciardo, mas vamos deixar mais para frente. A Ferrari ainda perdeu pontos para a Red Bull. Porque o Verstappen foi segundo e o Leclerc quinto e o Sainz sétimo. Então, o Sainz é um cara que está fazendo uma temporada super apagada, já faz uns bons pares de corridas que ele realmente está muito apagado. O Charles Leclerc parece ter retomado uma confiança muito maior, que ele não estava apresentando no começo da temporada, e fazendo com que a gente até brincava, né? De repente a Ferrari dispensou o cara errado, mas a gente consegue enxergar uma melhoria, uma evolução no Leclerc, ao mesmo tempo que a gente vê um Sainz cada vez mais burocrático, apagado, cometendo erros, como foi o erro do Azerbaijão, de ter se enroscado com o Pérez, que aquilo ali era uma coisa evitável. Foi um enrosco de corrida, mas assim, ali parecia que estava todo mundo sem pensar que era necessário ter um espaço entre os dois carros. E bate no Qualify ali com pneu frio, foi uma bobeira danada que ele fez e que, claro, prejudicou. Afinal de contas, você larga em décimo, a tua necessidade de remar é muito maior do que você largar numa terceira colocação, uma quarta colocação, que era o que a Ferrari poderia ter conquistado no Qualify se não fosse todo esse fracasso, né? O Leclerc se apresenta bem em ritmo de prova, mas também dá essas mancadas como deu no Qualify. Mesmo assim, a gente consegue enxergar um Leclerc melhor que o Sainz,
de maneira muito nítida, que era uma coisa que estava inverso no começo da temporada. Eu Não sei sempre até achei, que Lucas. ponto, aquele pós-operatório do apêndice ali do Carlos Sainz, acho que acabou a magia do pós-operatório do apêndice dele. Eu sempre achei, eu sempre tive essa. A Ferrari em 2025 vai precisar de muitos psicólogos para seus dois pilotos. Para mim, o Leclerc tem um problema muito parecido com o Hamilton. Ele tem um problema de mentalidade muito. Assim, ele tem que estar num dia bom, perfeito, para ele performar o 100% do potencial dele. Se ele não Né? ouviu o canto do Ben-TV às 6h40 da manhã, o dia dele não, vai estar arruinado. Para mim é muito claro, em termos de piloto, o Leclerc é bem mais piloto que o Sainz. Só que o Sainz é um cara muito forte, ele é um cara muito sólido. Então, ele consegue bater de frente com o Leclerc muito nisso, que ele consegue, ele martela e consegue bons resultados bons, e o Leclerc oscila, bate sozinho, fica se culpando, ai meu Deus, ouvia do dia o azar, então. E você junta isso com o Hamilton, que é do mesmo naipe, a Ferrari vai precisar pagar hora para terapeuta, né? Para terapia para os seus dois pilotos em 2025. Quem é o Adrian Newey dos terapeutas? Acho que a Ferrari teria que contratar, já que não conseguiu contratar o Adrian Newey como projetista, contratar o Adrian Newey dos terapeutas para sua futura dupla de pilotos 2025. Avançando na pauta aqui, a gente já falou um pouco de McLaren, já falamos de Red Bull, já falamos de Ferrari, falamos um pouco de Mercedes, e a gente tem que falar do melhor do resto, que foi novamente o senhor Fernando Alonso. Tomou, mas foi o melhor do resto. Chegou na 8ª colocação, logo atrás do Sainz, e a gente teve, fechando os pontuadores, a gente teve o Nico Hülkenberg na 9ª colocação, e o Sérgio eliminado no Q2 Pérez, fechando entre os 10 primeiros aqui, com um pontinho, pouco à frente do Franco Colapinto, que novamente foi muito bem o argentino, mostra o quanto a Williams perdeu tempo com o Logan Sargent. Vamos falar aqui agora do meio para o fim do grid, vamos avançando aqui. Será que o Alonso... O Alonso está me lembrando, sabe o que, João? Está me lembrando o Piquet em 89. Ele não tinha, obviamente, carro para competir contra a McLaren, Ferrari, Williams, Benetton, mas era o melhor do resto. Tanto que se você pegar a temporada e a tabela de 89, a gente esmiuçou de maneira muito aprofundada a temporada de 89 num dos vídeos aqui no canal. Para quem não viu, fica aqui o convite, né? Os 35 anos da mágica temporada de 1989. Se você pega ali, fora os pilotos ali desses carros que eram os mais competitivos, o Piquet foi o que mais pontuou. Então o Alonso me dá a impressão desse cara que é o campeão, que está num carro que não é nada bom, mas que vai lá e faz o seu milagre, é consistente e consegue arrancar os pontinhos ali do que é possível, o que o seu carro permite. Eu queria que você também falasse um pouco sobre esses personagens aí, o próprio Alonso, o Hülkenberg voltando a pontuar pela Haas, a Haas está muito próxima ali da Racing Bulls no campeonato de construtores. O seu Sérgio Pérez, a gente já falou sobre ele, e também o nosso novo argentino aqui, o novato da Fórmula 1, que tem performado muito bem. O Alonso ele tá indo muito na consistência. Ele meio que aluga ali, ó, o primeiro colocado depois das 4 grandes equipes sou eu. Então ele fica ali, de repente ele belisca ali um sétimo, um sexto, um oitavo. Então ele fica meio que se aproveitando dos vacilos alheios, mas se mantém de forma sólida como o melhor do resto. Agora eu queria destacar, Lucas, o Nico Hülkenberg. O Nico Hülkenberg está fazendo uma temporada muito interessante. Né? Ele foi muito criticado. Muita gente criticou a Haas quando trouxe o Nico de volta. Né? Ele já estava acho que 2 ou 3 anos fora da Fórmula 1. Ele já tem seus 37 anos de idade, mas ele está fazendo uma temporada muito interessante, muito. Ele com os pontos que ele marcou, ele poderia ter marcado até em Baku, né? Que foi até um vacilo lá do safety car virtual. Ele acabou tirando o pé demais, foi ultrapassado pelo Hamilton e pelo Burman.
E o Nico, ele já está empatado com o Lance Stroll na 10ª posição do campeonato. Quer dizer, ele tá levando a Haas. Aqui o Kevin Magnussen já é uma expectatividade de Fórmula 1. E o Nico está assim, dando uma resposta para os que os criticaram por ele ter voltado à Fórmula 1 depois de tanto tempo. E até mesmo sua contratação pela Sabar Audi. O Nico está se mostrando aquela famosa bola de segurança, aquele cara que vai marcar pontos, aquele cara consistente. Não, lógico que ele não tem a solidez que tem um Alonso. O Alonso é genial, mas ele tem condições de marcar pontos, ser uma bola de segurança para a Haas. Então a Sauber Audi, né, pensou nisso, né, e por isso que torna assim, ainda mais estranho, né, assim, alongando um pouquinho, né, que surgiu nesse final de semana que a Sauber Audi vai renovar com o Bottas. São Bottas. A Fórmula 1 tem 20 carros no grid. O Bottas é 22º colocado no mundial de pilotos. Ele está atrás de pilotos que estavam correndo aqui ou acolá, como o próprio Franco Colapinto, que eram os concorrentes dessa vaga, né, e outro seria o Gabriel Bortoleto. Mas, assim, se eu já tenho um piloto experiente, que é o Nico Huckenberg, para que manter o Bottas? Não faz o mínimo. Novamente, eu não estou falando aqui porque o Gabriel Bortoleto é brasileiro, podia ser muito meu Colapinto. O Colapinto está fazendo uma baita temporada, já está colocando a peça no álbum, né? Ele fez uma largada muito agressiva, o álbum reclamou. Olha, ele fez uma dive bomb, dive bomb, aquela famosa, aquela mergulhada louca ali mas depois a gente olhou. Eu vi um board do Franco Colapinto, não, ele fez uma largada super criteriosa, ele não espalhou contra ninguém, sabe? Ele fez uma largada, não, foi agressivo, mas foi de precisão, não é que ele é de, vou tacar o carro aqui, o pessoal, vou espalhar, e o pessoal lá atrás que se organize. Não foi o Kivet, né? Aqueles torpedos que ele... Torpedo, a história do torpedo. Que ele era louco, feito um louco, né? Não, o Franco Colapinto tá fazendo um baita trabalho. Ele, sim, de repente, já que a Fórmula 2 está de recesso, vai voltar lá para o final lá para novembro, né? Quando voltar as corridas no Oriente Médio. Realmente o Colapinto está aparecendo mais que o Bortoleto. Mas para mim não faz o mínimo sentido a Beraldi se confirmar, né? Então, se fala, até o Bottas diz, estão falando fake news aí, que não tem nada a ver, mas muito se fala que o Bottas vai ficar assim na Sauber no próximo ano. E vamos lá, o Bottas está tomando um tempo até do Guan Yu Zhou, que está longe de ser um piloto virtuoso, vai estar saindo para a Fórmula 1 pelas portas do fundo. E isso também demonstra porque o Mattia Binotto saiu das portas do fundo de Maranello, da Ferrari, né? Um gestor sem muita visão. Uma renovação com o Valtteri Bottas seria uma binotada daquelas, sabe? Não, realmente... O Huckenberg, por exemplo, eu quero misturar um piloto experiente, uma bola de segurança com um piloto... Ele já tem a bola de segurança. É o Huckenberg. Para que Bottas? Para mostrar o popô? Não faz sentido. Não faz... É algo totalmente... Eu compro um calendário do Popô para o Binotto e deixa ele colocar um piloto novato lá na Sauber, sabe? O Franco Colapinto, pode ser o Bortoleto, pode ser qualquer um. Eu falei assim, que sacanagem, vai perder para a Argentina. Não, o Franco Colapinto está pilotando muito bem. Está fazendo um baita de um trabalho lá na Williams, mostrou o quanto a Williams perdeu tempo com aquele Logan Sargent. Tá? Que era mó gente boa, tudo, mas assim, né? O americano, é bom ter um piloto americano para o público americano, etc e tal. Mas assim, o Williams perdeu um baita de um tempo com esse cara. Né? Não tinha quem botasse pressão no álbum. Agora, assim, duas corridas e pronto. O álbum já está sentindo pressão. Veja que interessante. Acho que eu vou comprar um calendário para o Mattia Binotto. Assim fica sossegado. Sabe, mata a curiosidade de como que é o Valtteri Bottas, lado A, lado B, o DVD de pilotagem dele e tudo mais, e ver se contrata um novato para a Sauber, porque já tem o Huckenberg, o que você falou, já fecha a equação toda. Não faz sentido. Inclusive,
podia trazer, tem o Theo Pourchaire é da canteira da Sauber. O cara foi para a Fórmula 2 ano passado, o cara tá totalmente escanteado, até na Fórmula 1 tá escanteado, coitado. Eu ia falar, né, isso, né, o Sargent já estava na alegria do defensor das bandeiras amarelas na Indy, né, porque ele vai fazer um teste na Indy. Então o pessoal na Indy já tá animado, vai ter muita bandeira amarela. Assim como conta-se que de certo momento, a corrida, vamos ser sérios, a corrida não foi das mais animadas esse domingo. Aí o pessoal, estou sentindo falta do Logan Sargent agora. Porque tem um safety car. Mas a gente tinha saudade do Nicolas Latifi quando ele também provocava os safety Né? cars ali, embaralhava umas corridas ali, né? Mas realmente, Valtteri Bottas na Sauber no ano que vem não faz o menor sentido. A gente está brincando aqui com a situação, evidentemente, mas não faz o menor sentido, até porque ele já tem na figura do Nico esse piloto de referência, que vai ajudar a pautar o desenvolvimento do carro, vai passar os melhores feedbacks para os engenheiros, até porque a Audi vai ter um trabalhão, porque a Sauber hoje é um navio, você não percebe desenvolvimento, você não percebe empenho, você não percebe melhoria, você não percebe absolutamente nada no time, a não ser um time de fundo de grid, um time que está fechando o grid sistematicamente. E agora com o Guanyu Zhou na frente do Valtteri Bottas, porque foi essa ordem de chegada no Grande Prêmio de Singapura. Então, como é que você vai contratar um piloto que já não está performando bem na pior equipe e ainda tomando o tempo do seu companheiro, que tem menos experiência, tem menos histórico, o Valtteri Bottas, queira ou não, conquistou um monte de pole, conquistou um monte de vitória, um monte de pódio, um monte de melhor volta, a época que era companheiro do Hamilton. Deu um outro trabalho para o Lewis, um ou outro ali, maneira pontual, mas deu. Agora, esse piloto que está agora aí, ou do bigodão, dos mullets loiro, etc e tal, esse cara é um cara que não faz sentido estar no grid da Fórmula 1 em 2025, ponto. A realidade é essa. A realidade é essa. O Bottas não tem a mínima condição. Não é um mau piloto, mas assim, a vida tempo passou. É feita de ciclos. É feita de ciclos. Então, o Bottas teve seus momentos na Fórmula 1, sim, foi vice-campeão. Tudo bem, no carro dominante, mas foi vice-campeão, tem vitórias e tal. Mas já que está falando de pilotos que está encerrando os ciclos, né? Vamos falar agora de Daniel Ricciardo. Encerrando a pauta aqui do Grande Prêmio de Singapura, a questão do Daniel Ricciardo, porque a imprensa ventila, aliás, é um verbo muito interessante, a imprensa ventila a possibilidade do Grande Prêmio de Singapura ter sido o último do Daniel Ricciardo. A gente está indo para um recesso, também umas mini férias da Fórmula 1 até o próximo Grande Prêmio, que é o de Austin, né? Não estou ficando doido, Isso, não, né? Austin. Austin, que tem inclusive sprint. Ele já seria substituído pelo Liam Lawson a partir de Austin, e o Lawson já ganharia uma vaga de titular para 2025, que decretaria realmente o fim da carreira do Daniel Ricciardo como piloto de Fórmula 1. Ao mesmo tempo que a gente teve ele, foi dada a ele uma missão: coloque pneus macios, pneus novos e conquiste a melhor volta da corrida. Ele foi lá e conseguiu fazer isso, mesmo sacrificando sua posição final. Afinal de contas, ele terminou aqui na 18ª colocação, só terminou à frente do Alex Albon, que tinha abandonado, e do Magnussen, que teve um furo de pneu, parou na 57ª volta, ele só deu 57 das 62 voltas, mas de qualquer forma o Ricardo conseguiu esse ponto da melhor volta, que até então era do Lando Norris. Vamos falar de Daniel Ricciardo para a gente encerrar a pauta aqui, João. Houve sim uma certa polêmica, a pessoa da McLaren não gostou muito, né? Porque a Racing Bulls é uma equipe satélite da Red Bull, e foi muito fácil para a Red Bull. Olha, tira o ponto lá da McLaren. Não vou usar o Pérez, né? Mas o Daniel Ricciardo. Mas eu prefiro falar aqui do Ricciardo, né? Da tocante entrevista que ele deu depois da corrida, né? Claramente emocionado. O Daniel Ricciardo, ele é um personagem da Fórmula 1 interessante, né, que foi muito potencializado pelo Drive to Survive, mas a grande realidade é que ele era um personagem, ele foi um piloto de ponta na década passada, até 2018, quando ele estava na Red Bull, ele era um piloto de ponta, ele era um dos principais pilotos da Fórmula 1. Só que aí o Daniel sentiu, eu acho que eu me lembro que na época eu até dei razão a ele.
ele viu que o Max Verstappen ia ser o dono da equipe Red Bull, diga, eu não vou ser o segundo piloto. E começou a prospectar novas oportunidades, mas infelizmente nenhuma deu certo, né? Foi para a Renault, foi para a McLaren, e quando parecia só que ele De tinha... 2014 a 2018, o Daniel Ricciardo foi um piloto excelente no grid. Sim, foi um piloto, e as ultrapassagens que ele conseguia eram ultrapassagens assim, bem decisivas, ele ia de uma vez, né, era um piloto muito forte, o Daniel Ricciardo, mas ele meio que ficou na Fórmula 1 nos últimos anos, que ele é um cara simpático, gente boa, sorrisão, João Bobão, com sorrisão sempre lá, com os 92 dentes na boca, né? E infelizmente, mas ele foi muito protestado também pelo Drive to Survive, como eu falei aqui, né? O Drive to Survive transformou vários pilotos em estrelas, e uma Catapultou delas, ele. o Daniel Ricciardo era uma. Mas, assim, dentro da pista, era um piloto que, como você falou, desde 2019 está marcando passo, né? Conseguiu uma volta pela Red Bull, pela Racing Bull, de uma forma assim, até algo que a gente vai olhar para lá daqui a alguns anos e olhar para 2024, por que o Daniel Ricciardo veio com uma equipe satélite para botar pressão no Sérgio Pérez, mas nunca deu na frente do Tsunoda, né? Algumas corridas que ele fez boas, mas no frio dos ovos não mostrou que veio, não mostrou por que ele foi trazido de volta à sua aposentadoria quando ele saiu da McLaren no final de 2022. E foi tocante. Assim, esses caras, eles amam o que fazem, né? Então, o Daniel Ricciardo, ele é um cara emotivo, então foi sim, tocante a forma como ele deu aquela entrevista. Mas é o Bottas, quando a gente tá falando do Bottas, né? São ciclos, né? O tempo dele já passou algum tempo. Né? Para você ter ideia, o Daniel Ricciardo estreou na Espanha. Espanha 2011. Muita gente nem sabe o que é Espanha. O pessoal de É, Drive to Survive, por exemplo, nem sabe o que é Espanha. pois é, e de Nunca ouvi repente, falar. exatamente, não, lógico, é uma pena, foi um personagem, ele é um personagem, foi um grande piloto, mas Não, é uma figura humana interessante. A sua entrevista foi muito humana, né? sim, Ele demonstrou sentimento, enfim. Mas é um ciclo que se encerra. Da mesma forma como a gente olha para o Bottas e fala assim, olha, é um ciclo que está se encerrando. Né? O Kevin Magnussen também se encerra o ciclo dele na Fórmula 1. E é necessário, e a gente já teve essa conversa aqui em outros encontros nossos aqui, outros vídeos de segundas-feiras, a respeito da renovação necessária da Fórmula 1. E chega um monte de cara da Fórmula 2 aí, performa super bem, mostra que realmente a Fórmula 1 está precisando desse fôlego novo. Chega o Oliver Berman, que nem estava fazendo uma F2 tão brilhante assim, chega lá e performa. Né? Foi bem com a Ferrari, né? A substituição do Sainz lá, a história do apêndice, foi bem. Pegou a única corrida pela Haas nesse ano, também foi lá e pontuou. Né? As fichas da Mercedes estão no Kimi Antonelli. A gente vê aí um Bortoleto que está tentando bater as portas da Fórmula 1 com excelente performance na Fórmula 2. O próprio Franco Colapinto mostrando o quanto a Williams perdeu tempo com o Logan Sargent. Ou seja, realmente a Fórmula 1 está precisando desse sangue novo e ela vive de sangue novo. A Fórmula 1 é vampira, vive de sangue novo. Não tem como deixar sangue velho por muito tempo. Como diria A gente Jack tem Hicks, né? Vamos falar muito de Jack Hicks, né? A Fórmula 1 é um esporte para jovens, né? Então, você vê, Pois tudo bem. a gente até tem uns Tem, velhinhos bons aí, uns velhinhos que a gente quer o preservar, um Alonso, Fernando Alonso a gente quer preservar, um Lewis Hamilton a gente quer preservar, mas tem pilotos que realmente estão numa determinada idade, já fizeram bastante coisa na carreira da Fórmula 1 e que no momento não estão performando melhor do que seria um novato ali que está com fome de corrida. Os piloto, jovens leões, usando a analogia aqui do nosso chefe Edu, que estão doidos para ir para a pista e mostrar serviço e trabalhar de maneira incansável. Isso aí já é tudo felino velho, já tá, pedra né, no já tirou o dente, pé, já não pedra no está mais dente, com aquela ênfase, com aquela verve, aquela vontade, enfim.
Por motivos óbvios eu não gosto de leão, mas por exemplo, o que eu ia falar justamente que esses jovens pilotos que estão chegando na Fórmula 1 e perfumando bem, por exemplo, o Colapinto, acho que não chegou nem a vencer na Fórmula 2. O Oliver Berman está lá atrás, o Antonelli está lá atrás no campeonato, né? Então, você vê que o cara não é nem um virtuoso na Fórmula 2, um cara que está vencendo tudo, e tá chegando na Fórmula 1 e faz faz boa corrida, né? Então, com certeza tá bem passando da hora de certos pilotos aí. Aí vão incluir Pérez, e a gente está falando, por exemplo, são todos da mesma geração. O Ricardo e o Bottas são da mesma idade, o Magnus acho que é de 2, 3 anos mais novo, mas eles estão na geração. Essa galera aí já deu o que tinha que dar, então tem que chegar mesmo gente nova aí para. E é o ciclo natural da Fórmula 1, como diria Jack Hicks. Fórmula 1 é de gente para jovens. É isso aí. Próxima corrida, então, Grande Prêmio de Austin. Daqui 4 semanas, porque é dia 20 só, 20 de outubro que a gente vai voltar a ter Fórmula 1. Nestas semanas aqui a gente vai preparar pautas muito especiais, que a gente não vai ter as análises de Grande Prêmio, vai ter essa pequena pausa aí, esse pequeno recesso da Fórmula 1, muita notícia pode acontecer enquanto isso, as últimas vagas da Fórmula 1 serem definidas, a gente vai ter bastante, a gente ainda tem um clima de indefinição para várias coisas, por mais que muitas coisas já estejam acertadas, outras ainda estão por serem acertadas, a gente vai, claro, estar acompanhando tudo isso, e, claro, preparar pautas especiais aqui para a gente poder também dar sequência aos nossos vídeos das segundas-feiras à noite. Faltou mais alguma coisa, João, ou encerramos aqui? Acho que a gente já passou por todos os pontos. Uma corrida que passou longe de ser emocionante, né? A gente teve muito aqui falar aqui do Grande Prêmio de Singapura, né? Acho que o que ficou de legal vai ser como está se tornando o campeonato, né? Os contornos do campeonato estão ficando bem interessantes. Essas corridas, a gente vai ter quatro corridas na América, né? E 2 no Oriente Médio. Então vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Lembrando, pessoal, a gente vai ter Austin, depois Cidade do México, São Paulo, Las Vegas, Catar e a final em Abu Dhabi, aquele circuito horroroso que certamente não merecia receber a final da Fórmula 1. Isso aí, de muito tempo, para quem me conhece já sabe a minha opinião a respeito de Abu Dhabi, é uma coisa horrorosa, foi feito um complexo hoteleiro e montaram um circuito em volta, contrataram Herman Tilke, fez aquilo ali que é uma aberração que jamais deveria receber uma final de campeonato. Ainda mais quando a gente lembra de grandes finais de campeonatos ocorridos em Suzuka, que foi uma pista espetacular para a Fórmula 1, Interlagos, muitas finais de campeonato também. Então, quando a gente pega e vê finais de campeonatos incríveis, em pistas incríveis, e olha para Abu Dhabi, dá vontade de chorar. Infelizmente. Pagam bem, né? Pagam bem, né? Diz que... Olha que tem que pagar muito bem, acho que tem que ter um adicional, inclusive, assim, olha, o adicional de pista maldita, tá ali, assim, olha, tantos milhões de dólares só porque a pista é péssima, horrorosa, a gente está assinando o contrato aqui para sediar a finalíssima do campeonato por mais um ano, né? Quando a gente lembra ainda mais aquela de 2010 do Petrov e o Alonso ali, o Alonso marcando o Weber. E dali surgiu o DRS, né? Surgiu por Veja só corrida. Que castigo que essa pista de Abu Dhabi não causou na Fórmula 1. Efeito borboleta total. A gente tem esse DRS até hoje aí na Fórmula 1. Foi mesmo com esses carros aí com efeito solo, né, para andarem muito mais próximos uns dos outros, a gente tem esse famigerado DRS que todo mundo sabe a minha opinião, é um atentado à isonomia esportiva, você oferece armas para o atacante, para o defensor você não oferece arma nenhuma, enfim, é o que temos, não, mas não que eu concorde. É isso aí, João. E com essas considerações a gente encerra mais uma live aqui do GP Total, espero que vocês tenham curtido, se puderem, deixe a curtida, assine as notificações, veja os nossos cortes especiais durante a semana, a gente está
rememorando aí a temporada de 74 do Emerson Fittipaldi, ele contando alguns aspectos super importantes daquela temporada, a diferença entre dois carros lendários da Fórmula 1, McLaren M23, Lotus 72, só o Emerson pilotou as duas, e só ele pode dizer a diferença entre as duas, tá lá também nos cortes, no nosso canal, youtube.com/GPTotal, peço que todo mundo faça uma visitinha, o canal de corte ali, você só tem um pouquinho de tempo ali, só tem uns minutinhos no teu almoço, vai lá, veja um corte legal, porque a gente tem um material muito bacana que a gente está soltando, de uma entrevista antiga nossa do Emerson, na época da pandemia ali, a gente fez no nosso Facebook, e a gente está pegando agora, o João Carlos Viana aqui está fazendo um trabalho incansável, pegando os melhores cortes, para que a gente possa trazer o que foi de melhor dessa entrevista do Emerson, ele contou muita história para a gente, além dos cortes do Raul Boesio também, que tem muita história para contar, campeão mundial de marcas de 1987 pela Jaguar, pilotou na Indy, quase ganhou em Indianápolis também, fez também uma trajetória interessante na Fórmula 1, ou seja, um cara que tem muita história para contar dos dois lados do Atlântico, tá lá tudo no nosso canal de cortes. É isso aí, gente, a gente faz o nosso trabalho aqui, crescimento orgânico, trabalho de formiguinha, a gente acaba de chegar aos 400 assinantes, a gente está muito contente com isso, em breve a gente chega nos 500, nos 600, nos 1000, a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui, claro, visando você que é entusiasta do esporte a motor e agora está nos acompanhando aqui em mais esse canal. Você que já vinha lá desde 2001, você que é veterano de internet acompanhando o gptotal.com.br, eu desde 2003 eu acompanho, desde 2008 escrevo para o GP Total. Já é bastante tempo. Estou desde 2001 acompanhando, estou desde 2001 acompanhando, 2016 escrevendo. Pois é, João, a gente tem uma relação de muito tempo com o GP Total, agora a gente tem esse canal aqui do YouTube e a gente tem mais uma forma de levar o que a gente gosta tanto, que é o conteúdo do esporte a motor, a história, a análise, opinião de uma forma aprofundada, séria, para todo mundo aí. Claro, tem as pitadas de humor, claro, mas a gente sempre tenta fazer um trabalho o mais dedicado possível, trazendo as informações mais relevantes possíveis desse universo do esporte a motor, que a gente tem tanto entusiasmo, que a gente gosta tanto. É isso aí, pessoal. Este é o GP Total. Essa é a nossa essência. Um grande abraço a todos e até a próxima.